Salve, salve, galerinha, olha eu aqui de novo. Então, o que vamos falar, galera? O que eu vou falar pra vocês aqui, deixa eu tirar esse cabo aqui. O que eu vou falar pra vocês aqui sobre máquina PEN. Gente, ó, a máquina PEN, para ela trabalhar mais rápido, ou ela tem que ser assim, sem batedor, certo? Ou o que acontece? Você tem que mexer no cursor da máquina. No caso, eu tenho quatro máquinas, certo? Quatro máquinas. Essas três máquinas aqui, elas têm 3 de cursor. Tem uma que tem um pouco mais de 3. Essa aqui tem quase 3. E a quarta máquina que tem 3 também é essa aqui, ó. Ela tem 3 de cursor também. Por quê? Por que 3 de cursor? Porque eu mexi. Deixa ela aqui. Porque eu mexi justamente no excêntrico, certo? Eu mexi no excêntrico dela. E é o que acontece, quando você mexe no excêntrico, você pode aumentar o cursor da máquina. Como eu já expliquei em alguns vídeos, na maioria dos vídeos, certo? E eu até expliquei para vocês, ensinei, ensinando como você fazer a pecinha, certo? Como você fazer a pecinha. Por quê? Porque você faz a sua peça. Tem não aqui, é nesse motorzinho mesmo. Você faz a sua peça e aí você faz o cursor do tamanho que você quer. Olha o tamanho desse cursor. Aqui ele tem mais de 4, só que quando eu for fixar ele, ó, eu volto um pouquinho. O furo dele, ele ficou um pouco mais largo, certo? Mas o que acontece? Isso é bom. Essa pecinha eu vou fixar ela com estanho. Eu tiro só a peça, não com rolamento não, pelo amor de Deus. Tira a peça fora, fixa ela com estanho no eixo, apenas a pecinha. E aí você, aqui ó, se eu deixar nesse ângulo aqui, olha onde não vai ficar. Vai ficar próximo do eixo, aonde a pecinha vai pegar, o pininho vai pegar aqui, próximo do eixo. Quando ela descer, ela vai pegar do mesmo lado. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, não é muito bom. Por quê? O que acontece? Ela pode travar, porque ela fica muito próxima daqui. Ela tem que ficar aqui, galera, ó. Não exatamente saindo fora, mas conforme o seu motor, você faz a peça. Você vê que essa peça aqui, ó, vou pegar uma chavinha maior. Vocês prestem bem atenção, galera, que o que eu vou ensinar é importante. Olha aqui, ó. Você deixa a pecinha, ela não pode passar do motor, certo? Ó, a parte de baixo da pecinha. Ela não pode passar do motor, ó. Aqui ela tá passando só um pouquinho, certo? Mas como a gente nunca acha o corpo igual do motor, certo? Aí aqui a maioria dos meus motorzinhos eu ponho um pouco de fita, então acaba ficando mais largo. No caso, se fosse para usar uma peça que ia encaixar nesse motorzinho certinho no corpo, teria que desbastar um pouco essa aqui, ó. Teria que dar uma desbastada nela para ela não passar do motor. Ó, ela tem que ter um espaço. Não sei se dá para vocês verem aí. Ela tem que ter um espaço, no mínimo 1,5 milímetros. Galera, parece um videozinho, parece uma coisa chata, mas não é. É muito importante, ó. Que quando você fizer a sua máquina, o importante é que ela tem que fazer esse movimento, ó, que é o movimento que a peça faz quando está funcionando, certo?
o movimento que ela faz. Esse aqui ficou muito, o cursor dele ficou muito exagerado, mas é como eu falei, ele não vai ficar assim. Eu ainda vou dar uma, ó, você vê que ele volta 1 milímetro, ó. Ele volta 1 milímetro, então ele vai ficar no ponto ideal que eu quero. O furo mais largo do que o eixo é justamente para você fixar ele com estânio. Ele fica bem fixo, eu garanto para vocês que ele fica fixo, certo? Como você vai fazer para ele ficar fixo no seu motor? Como eu faço para ficar fixo no meu? Eu dou uma lixada, certo? Eu dou uma lixada no eixo para ele ficar meio áspero, e aí eu coloco um pouco de estânio, bem pouco, aí eu encaixo a peça. Só apenas a pecinha daqui do excêntrico, galera, por favor. Primeiro ela, é a primeira coisa que vocês encaixam. Aí você colocou ela, aí você vai colocar o estânio para ele entrar pelo furo. Pode ir com calma que ele entra e ele sai embaixo. Quando ele sair embaixo ali, você só espera secar, espera ele dar uma secadinha bacana. Não solda com estânio e em seguida você já vai ligar para fazer teste, não. Espera o estânio dar uma esfriada, certo? E aí você pode começar a fazer o teste. Mas pode fazer isso que funciona. Pode fazer que funciona de boa, certo? Eu não recomendo fazer com esses motorzinhos pequenininhos, galera. Ó, esse motorzinho você vê que ele é 24, só que deve ser 24 por 20. É nada, ele é menos 24 por... Esse aqui é 24. Como é contado daqui, então ele dá mesmo. Ele dá, na verdade, dá 24 por 20 mesmo, porque ele conta daqui até aqui, ó. Então o diâmetro dele, ele tem isso mesmo. Ele tem 24 de diâmetro, certo? Mas tem esse motorzinho que é o 24, que tem 24 por 30, certo? Que é mais ou menos exatamente desse tamanho, ó. Aí, ele é mais ou menos daqui até a ponta do eixo, certo? Galera, ó, isso é muito importante, tá? Aí o que acontece? Eu tenho esse que tem um cursor bem longo, 4,5. Eu tenho esse aqui que eu mexi também, ó. Olha isso. Ele tá mexido o cursor, certo? Uma broquinha fininha. Você desbasta com calma de um lado, você vê que aqui ficou bem próximo à ponta mesmo, o beralzinho, certo? E aqui também, ó, dá pra ver que eu mexi, ó. Então esse aqui eu mudei o ângulo dele também, ó. Essa pecinha, quando eu fui comprar ela, eu não vi que ela tava no ângulo de 3. Então ela tem o cursor de 3, eu mudei para 3,5, mais de 3,5 para poder dar 3. Como você tem a perca de meio milímetro aí fica 3, certo? Aí eu tenho, e cuidado quando vocês for fazer aí a peça de vocês, para não fazer igual aqui, ó. O que acontece? Ó, eu furei demais e aí ele acabou arrebentando a parede, ó. Esse aqui funciona, esse funciona, porque eu vou fixar ele com estânio. Então depois que o estânio fixar nele aqui nessa peça, eu vou vir nesse lado aqui, aí eu vou dar uma lixadinha básica nele para poder encaixar a peça. Senão você não consegue encaixar a peça, certo? Ó, o que acontece? Você vê que ele entra um pouco frouxo. Quando tiver fixado com estânio, ele vai fazer um pouquinho da parede com estânio aqui. Então ele vai ficar mais apertado. Aí você desbasta só um pouco, só para ele encaixar aqui. Depois que ele encaixar aqui, ele ainda vai mais, certo? Quando ele encaixar aqui, aí aqui você vai tentar fixar com estânio dentro,
com muita calma para o estânio não pegar no rolamento. Eu não recomendo ninguém fazer isso. Eu faço, eu já perdi alguns rolamentos, mas não são todos que eu perco, certo? Eu consigo fazer. Mas aí se alguém não souber, nem tenta fazer. Não desmerecendo ninguém, galera. É só uma dica. Até porque se você perder o seu rolamento, aí você vai ter que ter mais rolamento. Certo? É só uma ideia. Quando eu for fixar esse aqui, eu já fiz alguns vídeos fixando essa pecinha, certo? Quando eu for fixar esse aqui, eu vou estar mostrando, certo? Eu não tenho, se eu tivesse o outro motorzinho, eu já fixava ele, já deixava ele fixo, mas eu não tenho, certo? E aí tem esse aqui também, ó, que ainda falta a pecinha, ó. Tem essa pecinha aqui, para ela ir até o final, eu tenho que desbastar um pouco ainda. Dou uma desbastada, uma lixada bacana aqui, para ela, a pecinha entrar mais. Ela só vai até aqui, ó. Ela tem que ir até o fim, para dar uma travada legal e você não precisar pôr estânio aqui, certo? Ó, ela só vai isso. Essa pecinha aqui, galera, eu vou repetir aqui para vocês. Essa pecinha, ela é o modelo da Cheyenne, certo? A Cheyenne, ela tem esse modelinho aqui. Ela não é assim, ó. Ela não é, ela é assim. Tudo bem que ela não é de PVC, galera. É de um material bom. Só que eu ainda falo pra vocês, pra mim, melhor material plástico do que o PVC é difícil para fazer a maioria das coisas aí. Eu acho o PVC excelente, certo? E aqui se observe que o furo dessa, ela tá diferente do furo dessa outra. Olha a largura desse furo, certo? E olha esse aqui. Por quê? Esse rolamento, ele tá exatamente só em uma pecinha dessa. Essa pecinha tem 3 milímetros. Eu não precisei. Às vezes eu passo um pouco Cadê a pecinha? Às vezes eu passo um pouco de cola, não no rolamento, galera, na parede, na parte do PVC, na parede, eu passo um pouco de cola, aí encaixo o rolamento. Quando eu encaixo o rolamento, ele dá uma fixada bacana, certo? Depois é até difícil soltar. Tô derrubando as bagunças aqui. Depois fica até difícil soltar, que nem igual aqui, ó. Esse aqui, como eu já tirei esse rolamento fora, então fica mais fácil para ele sair. Isso aqui que eu quero dizer, ó. Você passa, ó, aqui, ó. Você passa um pouco de cola aqui. Quando você empurrar o rolamento, ele não vai colar. Quando você empurrar o rolamento, dependendo da quantidade de cola, galera, ele não vai colar a parede do rolamento. Ele não vai bloquear aqui, porque ele não passa, certo? Ele vai ficar só nessa parte aqui, quando você empurrar, ó. Não é o caso desse, que essa aqui eu não vou usar mais, essa peça, pelo menos por enquanto. Só se precisar, mas é difícil, porque ela ficou muito larga. Ficou muito alargado o furo aqui. Ela tá aqui só para não perder a pecinha. E porque o rolamento é diferente, ó. Esse rolamento aqui, ele é mais largo, esse aqui é mais estreito. Esse aqui é porque ele tem uma borda, mas ele não é largo assim, ele é mais estreitinho. É que esse aqui é largo mesmo, esse aqui é 11 milímetros, certo? E esse é 10. Ele tem uma bordazinha é bom que ajuda na hora tipo, que você sempre empurra o motor para baixo, ou a pecinha para baixo. Então isso aqui vai impedir dele entrar, diferente desse. Esse aqui, se eu empurrar, ele vai sair por aqui, ó. Justamente ele não tem a borda, ó. Então ó, a única borda que tem é lá mesmo, certo? Mas galera, ó,
Se você fizer isso aqui, pode fazer a sua peça, ó. Pode fazer sua peça, fazer sua máquina com cursor de 3,5, que ela vai ter 3 de batida. Aí você vai ver a diferença. A máquina fica totalmente diferente. Nem parece que você tá com uma máquina que trabalha devagar, porque essas máquinas trabalham devagar, certo? Por enquanto é só.